tem um planejamento, você tem um currículo, como você falou, né? Você tem uma progressão é, já planejada do treinamento, você consegue também treinar mais treinadores para replicar o que você está fazendo. No Brasil, quando você não faz isso, você depende apenas de você. Então, você tem um limite para atingir quantidade de crianças. Você pode dar treino para 10, 12, mas como você vai dar treino para 50, 70? Só realmente você tendo um planejamento, você ensinando outras pessoas para replicar o que você está fazendo. Aí você consegue massificar. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que segue o canal Vôlei nos Estados Unidos. Eu sou o Rodrigo Gomes. E eu sou o Guilherme Braga. E a gente está aqui hoje para falar sobre o vôlei de praia nos Estados Unidos, beach volleyball nos Estados Unidos. O Guilherme é não só um preparador físico, mas também um treinador de vôlei de praia. Ele foi o assistente técnico da dupla Bárbara e Agatha na corrida para a Olimpíada Rio 2016 para a medalha de prata, né, Guilherme? É isso aí, perfeito. Assistente do Ricardo de Freitas nessa corrida até que a gente finalizou com a Copa do Mundo, conquistou a Copa do Mundo em 2015 e vice-campeonato olímpico em 2016. É isso aí. Eu não sei se vocês sabem, eu joguei vôlei de praia no Brasil também. Joguei mais vôlei de praia do que vôlei de quadra. Eu comecei a jogar o vôlei, na verdade, no vôlei de praia. E aqui nos Estados Unidos, depois de entrar no vôlei de quadra, jogar pela faculdade e começar a gerenciar o meu clube, a NBVA, nós tínhamos 7 quadras de vôlei de quadra e eu resolvi fazer uma quadra de vôlei de praia coberta. A gente chama o programa chamado Bossa Beach. E a gente não só criou uma quadra de vôlei de praia coberta, mas a gente está desenvolvendo um programa de treinamento para que a gente possa desenvolver o vôlei de praia nos Estados Unidos. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui nesse podcast é estar dividindo com vocês como nós fazemos o treinamento de vôlei de praia nos Estados Unidos. Não só a parte técnica, como também um pouco da preparação física, que o Guilherme é expert, né, Guilherme? Exatamente, tem um pouquinho de experiência desde 2005 aí nessa área. Então, vamos lá, Guilherme. Então, quando você veio para cá, para os Estados Unidos, ou não só para trabalhar, mas com um trabalho do circuito mundial, etc., qual é a sua primeira impressão do vôlei de praia dos Estados Unidos em comparação ao Brasil? Qual que foi? Então, Rodrigo, rodo o circuito mundial há 8 anos e algumas etapas só aqui nos Estados Unidos, não pude ir. A etapa da 7 dias, então eu ficava aqui, a gente treinava, então eu pude ver algumas vezes, os tops americanos treinando, e o que eu vi mais diferença, a maior diferença que eu pude observar foi que aqui é muito específico os treinamentos, então é muita virada de bola, é muita situação de jogo, e no Brasil a gente trabalha muito isolando os treinamentos, isolando os fundamentos, isolando as situações de jogo, e também trabalha com situação de jogo, mas não especificamente só situação de jogo. Aqui é muito amistoso, muito side-out. Lá no Brasil a gente sobe no plinto, ataque só na fechada, ataque para o meio, bloqueio só na diagonal agora levantamento só para trás. Então a gente quebra. E eu acredito que isso seja devido à quantidade de atletas nos Estados Unidos é muito grande. Eu cheguei aqui, é muita criança. E no Brasil a gente tem muito poucas atletas no vôlei de praia. Então a gente tem que detalhar e trabalhar, a gente tem muito mais tempo com aquela mesma pessoa e longo caminho, né? Fica 4, 5 anos, 6 anos com a gente para desenvolver. E nos Estados Unidos é muita criança. Então, só aqui a gente tem, sei lá, 50, 40 e lá no Brasil, para isso, tem que juntar 4, 5 escolinhas para juntar essa quantidade de crianças. E o que é interessante, né? Porque no Brasil, o vôlei de praia é um esporte muito difundido, né? O vôlei de praia é um esporte muito popular. O voleibol é mais popular no Brasil que nos Estados Unidos. Sendo que o treinamento de vôlei de praia não é uma coisa normal que acontece sempre, né? Você tem times no Brasil que treinam, até mesmo adolescentes que treinam em dupla, ou talvez 2 times treinando junto com um treinador, mas não tem aquele lance o camp, né? O camp é como se fosse
uma semana de treinamento intensa com muita gente junto aqui, nós temos campos de 50, 100 crianças treinando vôlei de praia todas juntas. No torneio no Brasil, a gente vê muito torneio, mas não vê torneios tão grandes como aqui nos Estados Unidos, né? Então é interessante essa comparação popularidade com números, né? Essa é uma coisa que me chamou a atenção, porque no Brasil você tem muita praia, toda praia tem uma rede de vôlei. Toda praia tem uma rede de vôlei, toda praia tem uma pelada acontecendo, tem um jogo acontecendo, mas isso não se transformou em desenvolvimento de criança, se chamou mais jogar vôlei, e não profissionalmente, não desenvolvendo as habilidades. Está mais para o vôlei de quadra no Brasil, esse desenvolvimento, e está mais apelada à brincadeira no vôlei de praia, no final de semana. E aqui você tem, a primeira vez, tirando alguns países da Europa, é a primeira vez que eu vejo uma quadra fechada, climatizada de vôlei. Eu vi isso na Alemanha, mas no Brasil não tem. Exato. Isso é interessante. E mesmo assim tem muita gente aqui no vôlei de praia. É interessante. Também outra coisa que eu acho legal de comentar, que os Estados Unidos agora já é assim, né? E o vôlei de praia aqui agora tem um universitário feminino, que começou em 2015. A gente acabou de fazer uma pesquisazinha rápida antes de entrar aqui para saber o ano exato, foi 2015. O vôlei de praia feminino começou aqui e está crescendo muito, né, dentro das faculdades. Então já está criando essa outra jornada para as atletas quando elas começam a jogar voleibol, para quererem mais ainda participar no vôlei de praia, com o objetivo de ter uma bolsa na faculdade e jogar vôlei de praia pela faculdade, né? Exatamente. Essa filosofia dos Estados Unidos é perfeita. É a melhor forma de massificar um esporte, é você ter um objetivo. Não é só o objetivo de ser profissional, mas é um objetivo de economizar o dinheiro dos seus pais com uma bolsa e você conseguir estudar, jogar o esporte que você gosta. Então é perfeito. Você junta bolso, o que você gosta de jogar e estudo. Então, realmente é perfeita essa visualização, essa filosofia dos Estados Unidos. Tu acha que lá no Brasil o fato de o profissional às vezes ser o único caminho para o atleta prejudica um pouco até o crescimento do vôlei de praia? Eu acho que sim, com certeza, porque se você não tem habilidade para se tornar um profissional, se você não tiver outro objetivo a não ser jogar profissional, aquele atleta que poderia jogar bem, mas não seria um profissional, ele se perde, ele desiste, ele não segue. E como não tem apoio, então fica bem difícil. Agora, se o outro objetivo desse fosse estudar também, e aí com certeza acredito que a gente teria muito mais crianças jogando vôlei de praia no Brasil. E aqui, uma comparação, aqui o vôlei de praia dentro do ambiente de clube, né? Clube, quando a gente fala de clube aqui, é o clube para atletas adolescentes, não está crescendo. Está crescendo a parte de competição, mas não de treinamento, justamente por isso, eu acho, né? Porque não existe o vôlei de praia ainda dentro do colégio, do high school, que é o ensino médio em comparação com o Brasil. Então, os atletas acabam vendo o vôlei de praia ainda aqui, no sentido de desenvolvimento de adolescente, como se fosse mais um hobby, né? Uma coisa que eles vão para a praia, jogam. E no Brasil é muito mais sério. Quando você entra no mundo de torneio, pelo que eu lembro, a gente treinava muito. A gente tinha treino praticamente todo dia para jogar um torneio de vôlei de praia. E aqui, apesar de ser muito grande, os atletas não estão levando o treinamento, a parte de treinamento ainda tão a sério. Então, o nosso desafio, às vezes, né, Guilherme, é criar um treinamento para muita gente que tem uma diversidade um nível bem diverso de habilidade, né? Umas meninas têm muito mais experiência, outras não têm, etc, né? Eu acho que aí entra o isolamento dos fundamentos. Eu acho que é o que eu trago do Brasil, que está ajudando a massificar aqui. Você desenvolver ou passe com levantamento atrás, só ataque na fechada, só o cut shot. Então isso faz com que você consiga ajudar o desenvolvimento desses atletas que têm níveis diferentes, ao invés de você juntar todo mundo, botar numa quadra e acaba ficando
desnivelado o jogo. E uma coisa bem legal, eu acho, essa conexão, até inclusive o nome do programa que eu criei na NBVA, que é o clube que eu sou presidente, se chama Bossa Beat. Por que Bossa Beat? A mistura da bossa nova, que a palavra bossa significa fazer algo novo, né? Bossa nova é uma música brasileira muito conhecida no mundo inteiro, e o beat, que é o vôlei de praia. Porque eu acho que aqui nos Estados Unidos existe ainda muito o que desenvolver nessa conexão entre o treinamento brasileiro, a criatividade do atleta e do treinador brasileiro, mas com a estrutura norte-americana de treinamento. Eu tive alguns treinadores brasileiros que passaram aqui pela NBVA, treinadores brasileiros que eu conheci, que eu adorava o treino deles, eu achava o treino muito bom, muito criativo, um treino que me levava de volta ao meu tempo que eu jogava vôlei de praia no Brasil, porém, o treino não tinha muita estrutura, né? Eu não via muita estrutura no treino, uma série de exercícios de uma certa forma. Às vezes até estava na cabeça do treinador, mas não estava ali num plano, num quadro, né? Num planejamento. E é isso que eu acho importante de começar a estabelecer também, não só para melhorar uma dupla de vôlei de praia, mas para você conseguir expandir o vôlei de praia, para você conseguir dar treino para mais gente ao mesmo tempo. Perfeito, Rodrigo. Quando eu cheguei aqui, eu vi toda a quadra, eu vi um quadro branco enorme. Eu falei, nossa, mas o que é isso? E aí eu percebi que tinha o plano, tinha todo o plano de cada treino estava no quadro aí. Isso me chamou muita atenção, porque eu, como preparador físico, eu já venho com um plano definido, eu já explico todo o treinamento antes para o atleta, porque eu acredito que quando você sabe o que você vai fazer, a conexão entre a execução da biomecânica e o seu entendimento, essa conexão fica mais rápido o desenvolvimento. Então, isso para mim, eu adorei, foi muito fácil me conectar com esse jeito americano e com o jeito brasileiro, que está tudo na cabeça, você vai passando para o atleta vai fazendo. Então, eu consegui juntar o jeito americano, que já era parecido comigo dentro da preparação física, então eu chego lá, boto todo o planejamento no quadro, explico para as meninas, elas já sabem o que vai fazer. Então, você consegue dar um treino para 20 pessoas, 20 atletas, ao invés de ficar tentando ensinar cada exercício para cada uma. Elas já sabem o que elas vão fazer, então realmente é uma coisa mais dinâmica e mais fácil de desenvolver em quantidade. O que é uma coisa que eu vejo sempre assim no Brasil, as pessoas falam comigo, me perguntam, pô, Rodrigo, mas lá nos Estados Unidos o apoio é muito maior, né? O vôlei de praia, o vôlei geral, o esporte em geral tem muito mais apoio. E não é verdade, né? Existe um apoio, assim, no sentido de acadêmico. Né? O governo americano, os governadores, os prefeitos, o presidente, colocam o esporte junto com o estudo. Né? Então, dentro do seu colégio, dentro da sua ensino médio, ensino fundamental, na faculdade, o esporte é parte do currículo acadêmico. O que é realmente um ótimo apoio. Né? Sendo que os clubes, os torneios de vôlei de praia, o profissional de vôlei de praia, não existe um circuito Banco do Brasil aqui. Né? A AVP é independente. O circuito Banco do Brasil, o Banco do Brasil é parte do governo. O Banco do Brasil é um banco do governo. Então, de alguma certa forma, o governo está ali incentivando o vôlei de praia no Brasil dessa forma. Aqui não. Aqui são os próprios pais e atletas investindo nos clubes, nos treinamentos, para que os seus filhos suas filhas possam melhorar no esporte. Com isso em mente, eu acho importante para o Brasil, para o treinador brasileiro, começar a entender que, apesar do vôlei de praia ser muito legal, porque você tem aquele sentimento de liberdade, de você chegar na praia e sentar e meio que relaxar antes de treinar e fazer aquele treinamento da sua cabeça, etc., é o que te impede de criar um currículo, que impede de criar um sistema que você possa, vamos dizer que você tem ali a dupla a Agatha e Bárbara, que chegaram na final olímpica, nem toda dupla vai ser uma dupla que vai chegar na final olímpica. Porém, eu tenho certeza que muitos pais gostariam de ter acesso àquele sistema de treinamento arquitetado de uma forma numa escola de vôlei em algum local. E isso que a gente faz aqui, né? A gente tenta trazer o Guilherme, que foi treinador de uma dupla olímpica,
E a gente cria um programa usando ele, até o sistema dele como marketing, né, um sistema Bossa Beat americano brasileiro, para que a gente possa trazer cada vez mais atletas para treinar com a gente. E eles estão, as atletas pagando, a gente consegue subsidiar outras coisas que a gente queira fazer, talvez uma dupla de alto nível ou algo parecido, né? Exatamente, Rodrigo. Quando você tem um planejamento, você tem um currículo, como você falou, né? Você tem uma progressão já planejada do treinamento, você consegue também treinar mais treinadores para replicar o que você está fazendo. No Brasil, quando você não faz isso, você depende apenas de você. Então, você tem um limite para atingir quantidade de crianças. Você pode dar treino para 10, 12, mas como você vai dar treino para 50, 70? Só realmente você tendo um planejamento, você ensinando outras pessoas para replicar o que você está fazendo. Aí você consegue massificar. Eu acho que essa ideia dos Estados Unidos realmente é muito boa. Chega na hora que você está naquele nível avançado para o profissional, aí tudo bem. Aí realmente você tem que ter... Você não consegue replicar tanto, porque vai muito no detalhe. Mas ali naquela base grande, que você está desenvolvendo habilidade motora, eu acho que essa ideia realmente é muito boa e funciona. Esse é um ponto importantíssimo. A massificação dos atletas não acontece sem os treinadores. Ponto importantíssimo. Então, se você tiver cada treinador fazendo o seu próprio estilo de treinamento, o que acontece é que você não cria uma hegemonia. E outra, né, você não cria também uma qualidade, né, do que você está fazendo. Aqui tem algumas coisas que, claro, como o Guilherme falou, no mais alto nível, você vai no detalhe. É um dedinho aqui, uma mãozinha aqui que tem que mudar. Mas certas coisas, certos movimentos na parte de desenvolvimento são movimentos básicos, né? E esses movimentos que aqui a gente tem muito mais didática nesse assunto, como você, no levantamento, como você chega mais perto da rede, qual tipo de passada você tem que fazer, no passe, qual perna você tem que empurrar primeiro. Agora, a gente tá certo, a verdade absoluta não é. Ah, mas pô, não, eu discordo, não deveria ser assim, assim, assado. Maravilha. Discorde, porém, crie um currículo para que você possa pegar a sua discordância e o seu currículo e massificar o esporte treinando treinadores e atletas. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Só pegando um gancho do que você falou, por exemplo, a minha visão, eu acho mais importante a direção do passe do que quantas passadas eu vou dar, ou para levantar, ou passada lateral. Então eu junto as duas coisas. Eu sei que aqui nos Estados Unidos tem um padrão, a passada lateral são 2 passadas, para você levantar a bola são 3 passadas, depois você gira o seu tronco. Então eu junto a posição que eu quero, o passe tem que ser aqui na minha frente, e mais você tem que dar 3 passadas. Então eu junto, o brasileiro não se preocupa muito em quantas passadas para atacar, quantas passadas para entrar, para levantar, mas sim aonde tem que ser a levantada, como que tem que estar seu corpo. Então, essa junção das duas escolas, para mim, é perfeito. Mas isso que eu via bastante, né? É exatamente isso. Eu, pela minha experiência aqui de 15 anos, com atleta brasileiro, atleta americano, treinador brasileiro, treinador americano, é uma maravilha quando você encontra no meio. Né? Você encontra na metade, é muito legal, porque... como eu disse, eu via treinadores brasileiros dando treino, a bola tem que vir aqui, acabou. Bota a bola aqui. Né? Então, vamos passar a bola tem que ser mais ou menos na minha frente, para a direita, vamos dizer, um pouquinho fora da rede para não passar para o outro lado. Né? Ponto. Tá legal. Um atleta profissional, né, vai mais ou menos tentar fazer aquela execução da melhor maneira possível, com o resultado mais próximo possível do que o esperado. Né? Mas o atleta em desenvolvimento, ele vai falar assim, tudo bem, legal, entendi, mas eu não sei como é que eu faço isso. Né? Como é que eu chego a bola lá? Repetição, né? Ainda mais em grandes quantidades. Se você está tentando criar mais repetições com 2 atletas, é uma coisa. Criar mais repetições com 20 atletas é outra. Claro que a repetição sempre é o essencial para o desenvolvimento do atleta. Porém,
uma repetição com o próprio atleta tendo o feedback interno do que está sendo feito errado, né? Você acaba que aquela uma repetição valha por 3, porque já existe um feedback interno da mecânica correta, biomecânica correta para executar o movimento. Exatamente. Quando eu falo, por exemplo, são 2 na quadra, uma passa, que é na minha frente, e a outra que está levantando. Eu quero a levantada ali, beleza, mas como que ela chega ali? Ela vai chegar com a perna esquerda na frente ou com a perna direita na frente? Então, se ela chegar com a perna errada, ela vai levantar onde eu quero, mas quantas vezes ela vai ter que fazer com a perna errada para a bola chegar certo? Então, ela nunca vai entender o que eu estou fazendo de errado, que a bola não está certa, que a bola não está chegando. Eu estou indo para a posição que você quer, mas quantas passadas eu dou? Eu corro em diagonal, eu corro no reto? Quando eu paro, qual é a perna que tem que estar na frente? Então, esses detalhes que vêm da escola americana, eu acho que são muito importantes e se encaixam perfeitamente com a escola brasileira, que é exatamente aonde você quer a levantada, aonde você quer o passe, mas como ensinar, como chegar lá, o passo a passo, para quem não sabe nem segurar uma bola, realmente é fundamental. E parece assim, se fosse fazer criar umas palavras, uma frase, seria a escola brasileira meio que técnica tática, né, já baseado na tática do jogo, e a americana meio que técnica biomecânica, no sentido de a biomecânica se torna muito mais importante, né? E até um gancho nesse seu exemplo, quando eu dou treino de vôlei de praia, para mim, a maior conquista que eu tenho, às vezes, quando eu estou com um grupo grande, é essa mesma menina que estava com a perna errada, ou ela ir para o final da fila para levantar de novo e já falar, puta, botei a perna errada porque eu já tenho esse feedback interno, né, da mecânica, ou ainda ela fazer errado de novo e a menina atrás dela fala assim, pô, você está com a perna errada, você fez o approach de uma maneira que não faz parte da nossa fórmula matemática de como fazer isso, né? Algumas pessoas vão dizer, realmente eu concordo, que às vezes no desenvolvimento técnico do atleta você quer que o atleta tenha mais criatividade. Só que eu acho que a mistura da criatividade com essas fórmulas de como fazer algumas coisas permite que o atleta dê treino para eles mesmos. Eu não tenho medo como treinador aqui nos Estados Unidos, eu não tenho medo do meu atleta saber mais do que eu. Eu não tenho medo. Dificilmente vai saber, porque eu tenho mais experiência, né? Eu tenho várias respostas para as perguntas. Eu tenho várias respostas para as mesmas perguntas, né? Eu acho que a grande diferença do treinador bom é o treinador que consegue explicar a mesma coisa de maneira diferente até o atleta aprenda. Porém, o dia que o meu atleta chega e fala assim, Rodrigo, eu sei exatamente o que eu errei, para mim é uma vitória, né? Com certeza. A primeira coisa para você se melhorar como atleta é você saber o que está acontecendo. Então, aí você ainda fica quando você consegue constituir isso naturalmente, você fica um atleta mais independente. Você não precisa ficar olhando para o técnico, mas o que houve? Você está se autocorrigindo. Então, isso é o caminho ideal para você melhorar muito rápido, porque quando você já cria consciência do que você errou, você está todo dia se autocorrigindo até o momento que fica automático. Exato, exato. E aqui a gente tem muitas coisas que a gente fala até no vôlei de quadra, que vão para o vôlei de praia, coisas específicas e, para mim, muito óbvias. A bola conhece ângulos. A bola, ela não tem vontade própria. A bola conhece ângulos. Então, a bola não vai na direção... Não importa se o Guilherme ou o Rodrigo acham que a bola deveria ser passada 3 metros da rede, 10 metros da rede. Não importa. No final das contas, para a bola ir naquela direção, os ângulos da plataforma que vão fazer com que a bola vá naquela direção. E não só isso, a força também, que você aplica na bola. Então, esse é um princípio do vôlei de quadra que aplica para o vôlei de praia, que aplica para o beisebol, que aplica para o futebol, né? A bola não tem vontade própria. E outros princípios, por exemplo, que a simplicidade é melhor que a complexidade. Então, eu vejo muito atleta, somente no vôlei de praia, que tem a passada invertida. Aí você pode falar, mas o jogador tal tinha passado invertido e mesmo assim ganhou uma Olimpíada. Não vou discutir a parte técnica e de um atleta que seja um atleta com muita vantagem atlética desde pequeno, então entende o jogo um pouco melhor. Porém, se você perguntar para mim, dentro desse princípio da complexidade versus simplicidade, você fazer uma passada invertida vai fazer esse movimento muito mais complexo, muito mais difícil.
né? Então, essa que eu acho também a parte importante de adicionar no vôlei de praia brasileiro é a criação desses princípios. Com certeza, Rodrigo. A gente tem esses princípios, mas a gente não expressa eles. A gente fala, ó, você tem que fazer essa angulação na bola para ela chegar lá. Você tem que fazer esse movimento da manchete para ela chegar lá. Você não fala assim muito mais simples. A bola conhece ângulo e força. Então, se você botar essa angulação, a bola vai lá por causa disso. A bola conhece ângulo e força, mas a gente não faz isso, não fala isso. E quando você junta o movimento que você quer demonstrar com essa expressão, o atleta entende mais rápido. Exatamente. E outra coisa, a biomecânica certa vai ajudar ao desenvolvimento da potência, da força. Então, realmente, juntar essas duas ideologias é perfeito. Exatamente. Então, é aquela batalha que a gente tem aqui no clube, não é... Você... São estilos de treinamento diferentes, né? Quando você dá treino para um time de quadra, por exemplo, você tem um estilo de treinamento. Você tem 12 atletas, às vezes mais do que 12 atletas. Então, a sua organização, o seu treinamento tem que ser baseado na massificação e, ao mesmo tempo, na criar mais oportunidades possíveis para cada atleta chegar no objetivo A para B. Quando a gente fala aqui no nosso podcast com a sua esposa, com a Fernandinha, na segunda-feira, está tentando expressar isso, como aqui nos Estados Unidos a gente tenta, não estou dizendo que a gente é perfeito, mas a ideia é sempre criar um treinamento que seja organizado de uma forma que todo atleta consiga chegar do ponto A a B o mais rápido possível. E no vôlei de praia, mais uma vez, é a mesma coisa. Talvez um número menor de atletas dentro da quadra, né? Mas existem outros desafios que o vôlei de praia tem, que o vôlei de quadra não tem, por exemplo, o vento, o sol. A gente tem a quadra coberta, a gente não tem o lance do vento e do sol. A angulação que o vento está vindo na sua direção, como isso afeta o seu passe, né? A bola conhece ângulos e força. O vento numa direção X vai influenciar a bola ainda na direção Y. Então, esses conceitos, esses princípios acabam se tornando uma coisa, a gente chama aqui de second nature, né? Uma coisa natural para a gente dentro dos nossos treinamentos de vôlei de praia aqui. A gente está tentando formular isso, usando um pouco da criatividade brasileira junto com a estratégia e tática americana. Exatamente. Eu acho que essa combinação, eu já estou aqui há quase um ano, está tendo bastante frutos, assim. Elas estão conseguindo entender a metodologia americana e já estão conseguindo entender a minha filosofia. Essa mistura está muito legal. E desde que eu cheguei aqui, a gente está conseguindo crescer o número de atletas no vôlei de praia e a motivação delas para esse esporte que os Estados Unidos ainda é novo para essa molecada, é novo, mas mesmo não tendo sol, não tendo vento, é um ambiente mais lúdico, né, Rodrigo? Isso ajuda elas quererem jogar. Exato, e uma coisa que a gente conversou muito, eu e o Guilherme, foi até no princípio, o Guilherme se adaptando à escola americana, foi na parte até como ele dava treino no Brasil, que era uma coisa muito ali no alto nível, no detalhe, né? E eu dei para o Guilherme um grupo maior de atletas com variedades diferentes de nível de habilidade, o que foi um desafio para o Guilherme, né, Guilherme? Eu vou deixar você falar um pouco mais sobre isso, porque existiam atletas que você tinha a possibilidade de entrar no detalhe como você entrava com o público brasileiro, né, com os atletas brasileiros, mas atletas que iam demorar mais a chegar onde você queria, porém você estava tentando lhe dar aquele mesmo feedback. Porém, aqueles atletas que não têm tanta habilidade acabavam necessitando de mais tempo. Aí o atleta que tem mais habilidade ficava ali parado sem fazer o que ontem você precisava, né? Então, essa mistura é bem difícil de achar a maneira correta de fazer, né? É verdade, Rodrigo. Os primeiros meses, algumas reclamavam que eu dava muita atenção e outras reclamavam que o treino era muito parado, porque eu vinha numa escola que eu tinha mais pessoas me ajudando, auxiliar técnico, tinha um braço do meu lado, tinha bastante gente, e a gente focava muito no detalhe, né? E quando você tem muita gente,
você tem que focar no detalhe, mas não tem que ser uma dinâmica que se você não tem muita gente para te ajudar, os atletas têm que se ajudar também. Então eu tive que desenvolver uma forma que a menina, que eu desse o feedback para ela e ao mesmo tempo que ela tocasse, todo mundo tocasse muitas vezes na bola ao mesmo tempo também. Porque no treinamento brasileiro a gente foca muito no detalhe, então muitas vezes é mais parado, porque você tem que dar o feedback para cada uma. Quando você tem 4 pessoas e quando você tem 12 pessoas, ou 12 atletas, já é diferente. Você tem que ter uma dinâmica de treino diferente, onde que flua, ao mesmo tempo você deu o feedback, mas que o treino flui, que ninguém fique parado. Então essa batalha foi boa, mas estou aprendendo a cada dia. E esse outro ponto legal de se falar, que é a quantidade de pessoas dentro da quadra dando treino, né? O treinador, o auxiliar técnico. Existem várias coisas aí que acontecem nesse meio, na minha opinião, porque existe o negócio voleibol e existe o esporte voleibol. Isso é a conversa que eu tive muito aí com o Guilherme quando ele chegou aqui. Você, claro, o ideal sempre é ter o técnico, auxiliar técnico, a pessoa para fazer só braço, o nutricionista, o preparador físico, 2 pessoas na quadra dando treino seria ideal, ótimo, coisa maravilhosa. Porém, se você estiver falando aí de um esporte, vamos falar aí o MMA, né, que é muito popular, um atleta quando entra no octágono para lutar e são milhares de patrocinadores, milhões de dólares, talvez esse método não só funcione, mas seja necessário, né? Porque você precisa de o atleta vira o desempenho do atleta ali, não que no vôlei de praia não seja, mas ali no MMA, no UFC, é uma coisa assim que gera muito dinheiro, né, para aquele time. No vôlei de praia, em geral, pelo que eu entendo, não é dessa forma que funciona, né? No vôlei de praia, você tem que captar patrocínio, não existe você for jogar um torneio com milhões de pessoas assistindo, que vai gerar uma receita de milhões para de televisão, etc. Então, o que acontece? Dentro da nossa organização, a gente tem programas que tem 8, 10 meninas numa quadra e se puxar o preço muito para cima, né, as meninas não vêm. Se puxar muito para baixo, você não tem um treinador de qualidade como o Guilherme. Então, você tem que achar aquele meio. E para você achar aquele meio, você precisa ter um currículo bem definido. Se você não tiver um currículo bem definido, os princípios bem definidos para dar um treino de qualidade, mesmo com 8 atletas e um treinador, aí você não consegue fazer. Alguns vão falar, então não faz. Então beleza, então não faz, então você não consegue crescer a sua organização, você não consegue crescer o voleibol, você não consegue crescer o vôlei de praia. Então é sempre tentando achar aquele balanço entre o negócio, entre o currículo, o vôlei de praia, e o vôlei de quadra, etc. Rodrigo, esse equilíbrio aí que eu estou aprendendo, porque realmente, para você massificar, às vezes o treinamento no Brasil é ideal você ter 3 assistentes. Você tem 3 pessoas olhando o atleta, 3 pessoas dando informação, 3 pessoas ajudando, mas fica insustentável, entendeu? Então, acho que esse é um dos problemas também. O Brasil não tem que aprender essa forma de massificar e talvez se preocupar com esse detalhe de informações um pouquinho mais na frente, não na base da massificação. São as crianças que estão aprendendo no desenvolvimento. Pensar no desenvolvimento a larga escala do que pensar na larga escala olhando na lupa. Olha na lupa mais lá na frente. Então, isso que eu estou aprendendo e realmente não tem um certo e um errado, tem um equilíbrio. Eu acho que é onde a gente está seguindo aqui na NBBA. E com isso em mente, o pensamento no futuro é exatamente esse, né? Que, por exemplo, hoje você tem o Guilherme ali criando um currículo, criando uma metodologia de treinamento que a gente está na NBBA há anos tentando fazer, Brasil e Estados Unidos. Aí aquela menina de 12 anos de idade, imagina isso, né? Ela de 12 anos de idade, daqui a 8 anos, todas essas meninas de 12 anos vão estar dentro de uma quadra. Se for o Guilherme, se for eu, se for um treinador ou outro nosso, vai olhar para 10 meninas treinando ao mesmo tempo e vai saber aonde está o problema, porque a metodologia é a mesma, né?
Então, vamos dizer, se você olhar para uma quadra hoje, né? Eu faço muito isso na quadra, no vôlei de quadra. Quando eu chego numa quadra sozinho, eu não preciso ter mais de um treinador. Eu olho, se eu olhar muita complexidade dentro da quadra, os movimentos no passe sendo muito complexos, eu já sei que tem uma alta probabilidade que o passe daquele time não é muito bom, né? E geralmente eu estou certo, né? A gente vai, olha, pô, tem muita complexidade nos movimentos. Aí você vai fazer um treinamento de medição de passe e você vê que o passe realmente está muito ruim. E realmente é difícil, porque você tem que depois parar aquele treinamento, as meninas já estão mais ou menos formadas do jeito que elas fazem o movimento e ter que mudar é muito difícil. Então o ideal é sempre você começar de novinho, novinhas, novinhos, você criar uma base e essa base depois vai ficar muito mais fácil a longo prazo de você consertar e ver os problemas, os defeitos, sem precisar de um treinador extra. Claro que eu sempre gosto de ter um auxiliar técnico para ter uma opinião extra, né? Mas como eu falei ali no princípio, melhor do que isso seria uma das minhas atletas falar, Rodrigo, olha assim, olha ali aquela menina ali, ela não está muito simples, está complexo, ela está passando dessa forma, está fazendo o movimento errado. E ter os seus próprios atletas sendo seus auxiliares técnicos, por que não? Exatamente, Rodrigo. O que você quer dizer é exatamente criar um padrão. Um padrão. Você está vendo um padrão na quadra. Você olha um time, aquele time treinando no NBVA, aquele time ali, ó, tem esse padrão bem definido. Todo mundo joga teoricamente parecido. Tem aquela mesma movimentação, tem uma escola por trás, né? Então, isso que a gente está tentando criar aqui, né? Um padrão, uma escola de desenvolvimento. E aí, lá na frente, lá com seus 17, 18 anos, a gente afina, vai no detalhe, vai no individualismo, né, Rodrigo? Exato. E o desafio maior que eu gostaria de trazer, eu lembro de uma história que quando eu vim para cá e eu jogava vôlei de praia com o pessoal aqui, o pessoal olhava para mim como se eu fosse um extraterrestre. E olha que eu não fazia nada demais, por exemplo, jogar no vento, que no Brasil eu joguei com atletas que parecia que o vento era natural para eles, né? Os atletas do Nordeste do Brasil. Não existia. A gente ali do Rio de Janeiro meio que perdido, né? E o pessoal do Nordeste jogando como se estivesse literalmente em casa, como eles estavam, né? Então eu não era o rei do vento no Brasil, mas quando eu vim jogar aqui num torneio, começou a ventar em um torneio profissional. Não um AVP, mas um torneio ali semi-profissional. Ninguém sabia jogar com vento, mas ninguém. É como se eu estivesse jogando com um monte de criança em volta de mim, eu estava jogando com um monte de adulto. E chegou na hora do torneio, os caras vieram para mim e perguntaram, Rodrigo, cara, o que você vê que a gente não consegue ver? Eu falei, cara, não sei, eu não sei o que eu vejo, mas eu sei que para mim não está tão difícil como está aparecendo para vocês, né? Então, mas é uma coisa, isso que é uma coisa, eu acho importante a gente tentar fazer com a estrutura de planejamento americano e decifrar o Brasil, como no Brasil as pessoas conseguem ter esse controle maior, né? E a gente está tentando fazer isso, decifrar no Brasil e trazer para cá e criar um currículo para que a gente possa apresentar e massificar para os treinadores e para os atletas. Exatamente. Eu acho que a gente está no caminho certo, sim. Porque eu vejo muita coisa boa no Brasil e vejo muita coisa boa nos Estados Unidos. Então, essa mistura que eu estou aprendendo aqui, com certeza está abrindo a minha cabeça. Porque não existe, como eu te falei, não existe certo e errado. Existe visões, e as duas visões estão certas. Sim, mas sim. Para você massificar, você precisa das duas. Exato, exato. E o ideal seria um dia no Brasil, né? Os torneios aqui são gigantescos de vôlei de praia, gigantescos. Você vai um torneio, o último que eu fui de adolescentes foi na Flórida e tinham 120 quadras, cada quadra com 4 duplas em 2 turnos. Então você faz a conta aí de quantos atletas estavam ali e 2 finais de semana diferentes. Então, essa estrutura, né, Guilherme, que é muito legal daqui, que seria muito bom tentar, de alguma forma, utilizar dentro do Brasil, né, de alguma forma, ou não de utilizar, mas de tentar ter como meta no Brasil, porque realmente ajuda nessa massificação do esporte, em torneios, etc.
Pô, Rodrigo, com certeza. Eu fiquei impressionado a última convenção que eu fui, o último torneio que eu fui, que eu também sou head coach da quadra, e eu fui num torneio aqui. Meu Deus, tinham 140 quadras. 140 quadras ao mesmo tempo. Tudo bem, vôlei de quadra. Tinham 12 atletas para cada quadra. Tinham, não sei, só na minha divisão tinham 64 times. Então, realmente, e seria perfeito o Brasil, porque pode não ter tanto jogador treinando, mas todo mundo joga vôlei. Então, se a gente conseguisse levar essa filosofia de torneios gigantescos para o Brasil, e seria uma forma de massificar inversamente, seria mostrar o torneio para chamar as pessoas para treinarem. Então, seria, e eu acho que tem tudo para dar certo, daria para fazer isso, com certeza. Exato. E essa mistura, é a mistura da parte de currículo, gerenciamento de negócios, recrutamento. Na minha opinião, isso estou tentando dividir com nossos ouvintes aqui, as pessoas que estão assistindo ao nosso podcast, nosso videocast. Essa que é o segredo dos Estados Unidos, né? O segredo dos Estados Unidos, eu acho que é da massificação do esporte, é você ter negócios bem, o esporte como negócio bem gerenciado, né? O vôlei de praia com um currículo bem definido. Por quê? Porque você ajuda a massificar, ter mais treinadores, você cria mais empregos dessa forma. Você ter também um objetivo. Acho que o objetivo tem que ser palpável, né? Aqui, a Kerry Walsh, o Phil Dalhausser são realmente pessoas que têm um currículo e servem como marketing para muitos atletas no vôlei de praia, mas você também tem o atleta ali que está jogando do seu lado, né? Aqui nas regiões, o atleta que joga os torneios locais também é um ídolo, né? E agora tem o vôlei de praia feminino no universitário, que aí você torna aqueles ídolos, né? Então os ídolos se tornam mais palpáveis, os objetivos se tornam mais claros, né? Mais conquistáveis, e você misturando isso tudo com um currículo bem definido e misturando isso tudo com uma estratégia de negócio bem definida, assim que você consegue crescer o esporte, né? E eu acho que essa mistura, o Brasil tem muito a melhorar ainda, muito a crescer, não a melhorar, a crescer nesse caso, e eu acho que dá para fazer. Com certeza, Rodrigo. O Brasil precisa só entender que tem que juntar esporte e business. Não pode ser só esporte, mas também não pode ser só business. É a mistura dos dois. E é isso que os Estados Unidos sabem fazer. E é isso que a gente está aprendendo aqui. E acredito que a gente tem como passar essa forma de fazer o esporte virar negócio, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Isso é todo dia, a gente tenta aqui nas nossas reuniões. Claro que existe sempre meio termo, o esporte é paixão, o esporte é saúde, e essas coisas são sempre primeiro na nossa mente. Porém, para desenvolver mais pessoas com paixão pelo esporte, para desenvolver mais pessoas saudáveis pelo esporte, você tem que tratar como negócio, porque quanto mais você tratar como negócio, mais você consegue crescer, mais materiais, né, Guilherme, a gente consegue ter para vocês trabalharem, meus treinadores trabalharem, mais quadra de vôlei de praia eu posso construir. Então não existe sem crescimento, sem investimento, não existe investimento sem planejamento. Exatamente. O amor tem que ver com o dinheiro. Porque o dinheiro consegue as coisas. O amor move e você continua indo para frente, trabalhando, mas tem que pensar como esporte e tem que pensar como business. O esporte vem pela paixão e o business vem pelo investimento, pelo dinheiro. Então é essa junção aí que dá certo, que o negócio vai para frente. Maravilha. E para você que está assistindo aí, espero que esse primeiro podcast sobre vôlei de praia nos Estados Unidos tenha sido útil, e nós vamos continuar aqui discutindo como é feito o vôlei de praia nos Estados Unidos, a parte de treinamento, a parte de organização, eu e o Guilherme, e vamos também continuar com os outros podcasts que a gente tem todos os dias agora no vôlei dos Estados Unidos sobre assuntos diferentes, e fique ligado. Se inscreve aqui na nossa página no YouTube, se estiver no YouTube, curte nossa página no Facebook e qualquer plataforma que esteja assistindo. Guilherme, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que estão escutando. E tem mais novidade aí semana que vem. Vamos com tudo. Abraço.
Abraço.